Durante alguns anos existia uma pergunta que dividia a NBA inteira: quem era o melhor pivô do mundo? Para muita gente a resposta não era Nikola Jovic, muito menos Joel Embiid, nem Anthony Davis. Na verdade era DeMarcus Cousins, um jogador dominante, imparável no ataque e que parecia destinado ao Hall da Fama. Mas hoje, aos 34 anos, ele está completamente fora da NBA. O que aconteceu? Foi azar? Foram apenas as lesões? Ou talvez o maior inimigo de DeMarcus Cousins é ele mesmo? Hoje você vai descobrir como um dos maiores talentos da última década desperdiçou a própria carreira. Quando pensamos em DeMarcus Cousins, a maioria das pessoas lembra imediatamente das expulsões, das discussões e das polêmicas. Mas antes disso tudo existia um jogador que parecia ter sido criado para dominar a NBA. Ainda no ensino médio, Boog era considerado um dos melhores prospectos dos Estados Unidos. Depois foi para Kentucky, onde bastou apenas uma temporada para convencer o mundo todo que ele estava pronto para a NBA. E chega o draft de 2010. Ele é escolhido na 5ª posição pelo Kings. Eles acreditavam ter encontrado o rosto da franquia. Fisicamente ele era um absurdo, mais de 2 metros e 120 quilos. Mas com uma habilidade que praticamente nenhum pivô daquela geração possuía. Ele conseguia jogar de costa para cestas, arremessar, passar, levar a bola, criar jogadas e dominar. Era um pivô muito antes dos pivôs modernos. Hoje é normal ver Jovic e Embiid fazendo tudo isso. Mas em 2010 pouquíssimos jogavam assim. E talvez esse tenha sido o primeiro problema. Boog sempre soube que era melhor. E isso começou a aparecer no seu comportamento. Logo no começo os Kings entregam as chaves da franquia para ele. Mas logo nos primeiros anos os sinais começaram a aparecer. Ainda como novato, ele chegou a discutir fisicamente com o companheiro Don't Green durante um treino. O episódio terminou com multa aplicada pela própria franquia. Na época foi tratada apenas como uma briga de treinamento, mas olhando hoje percebe-se que era apenas o começo. Pouco tempo depois também começaram as discussões com treinadores, companheiros e principalmente com a arbitragem. Era comum ver Cousins recebendo faltas técnicas por reclamações que simplesmente não precisavam existir. Os árbitros já conheciam seu temperamento. Qualquer lance virava motivo para discussão. Enquanto isso, dentro da quadra ele continuava evoluindo muito rápido. Seus números só aumentaram. Médias de 20, 22, 25 pontos, 11 rebotes, 5 assistências. Algo raríssimo para um pivô. Sacramento finalmente tinha um All-Star. Mas também começaram a perceber que controlar seu principal jogador seria uma missão quase impossível. Entre os anos de 2013 a 2017, Boog foi um dos jogadores mais dominantes da NBA. Ele foi All-Star diversas vezes, entrou nos times ideais da liga e era constantemente citado como o melhor pivô do mundo. Mas junto com o talento também crescia sua fama de jogador indisciplinado. Durante várias temporadas, ele liderou ou esteve entre os líderes da NBA por falta técnica. Ele recebia suspensões automáticas por acumular tantas faltas técnicas que ultrapassavam o limite permitido pela liga. Era um ciclo que se repetia todo ano. Discussão, falta técnica, expulsão, suspensão e começava tudo novamente. Em muitas partidas parecia que Boog saía do jogo mentalmente, depois de uma marcação que ele considerava injusta. Enquanto isso, os Kings continuavam perdendo ano após ano. Inevitavelmente, as críticas mudaram. No começo, todo mundo dizia que Sacramento era incompetente. Depois, as pessoas começaram a perguntar se o problema também não era o seu principal jogador. Numa tentativa de controlar seu principal jogador, os Kings trazem um treinador experiente, George Karl, para controlar esse time. Ele era um treinador experiente que já havia treinado diversos astros na NBA. A expectativa era enorme, mas rapidamente a relação entre os dois desmoronou. Segundo diversos relatos, os dois discordavam de praticamente tudo: treino, sistema, liderança, comportamento. George Karl chegou a pedir para a diretoria trocar DeMarcus Cousins, mesmo sabendo que ele era o melhor jogador da franquia. A situação ficou tão ruim que várias vezes a imprensa americana falava que Sacramento vivia um ambiente completamente tóxico. Companheiros precisavam separar discussões, treinadores perdiam autoridade e Cousins cada vez mais recebia a fama de ser um jogador extremamente difícil de administrar. O curioso é que nada disso diminuía seu talento dentro de quadra. Pelo contrário, ele continuava dominando os adversários. Mas aos poucos a NBA começava a enxergar que contratar DeMarcus Cousins também significava assumir todos esses problemas. E mesmo assim esse cara era o melhor pivô da liga. E talvez isso seja o mais impressionante. Mesmo com tantas polêmicas, problemas indisciplinares e problemas com os companheiros de equipe, ele ainda dominava como se fosse o único pivô do planeta. Entre 2015 a 2017, Boog viveu o auge da carreira. Era praticamente garantida mais de 25 pontos por jogo. Pegava mais de 10 rebotes e distribuía assistência como poucos pivôs. Ele arremessava de 3, criava jogadas e conseguia dominar qualquer defensor. Anthony Davis, Paul Gasol, Dwight Howard, Andre Drummond, não importava quem tivesse na frente. Boog era um pesadelo para qualquer defesa. Naquele momento, muita gente colocava DeMarcus Cousins como o melhor pivô da NBA.
à frente de qualquer outro nome. Mas enquanto seu talento chegava ao ponto mais alto, sua reputação também chegava ao pior momento. E talvez Sacramento tenha percebido antes de todo mundo que construir um time campeão ao redor dele seria muito mais difícil do que parecia. E foi por isso que em 2017, mesmo trocando um dos jogadores mais talentosos da liga, os Kings decidiram seguir outro caminho. E foi aí que a carreira de DeMarcus Cousins mudou para sempre. E quando ele chega ao New Orleans Pelicans, parecia que tudo finalmente estava dando certo. Agora ele jogava ao lado de Anthony Davis, um dos jogadores mais talentosos da NBA. No começo, muita gente achava impossível dois pivôs jogarem juntos, mas rapidamente os Pelicans mostraram que aquela dupla funcionava. Enquanto Davis dominava a defesa, Boog controlava o ataque, passava como armador, arremessava de 3, pegava rebote e continuava pontuando como os melhores da liga. Os Pelicans começaram a vencer com frequência pela primeira vez. Parecia que Cousins tinha encontrado o ambiente perfeito. Curiosamente, seu comportamento também parecia ter melhorado. As discussões com árbitros diminuíram, ele parecia mais feliz, mais maduro e mais comprometido. Talvez porque finalmente tinha um elenco capaz de disputar algo grande. Parecia que toda aquela imagem criada em Sacramento ficaria no passado, mas então veio o pior lance da sua carreira. Em 2018, contra o Houston Rockets, restavam poucos segundos. Quando ele correu para disputar no rebote, sentiu algo estranho na perna. Tentou dar mais um passe e caiu, sem ninguém encostar nele. O diagnóstico era devastador, rompimento no tendão de Aquiles. Naquela época, essa era considerada a pior lesão que um jogador poderia sofrer, principalmente com um pivô pesado. Em poucos segundos, a carreira do melhor pivô da NBA mudava completamente. E sim, essa lesão foi um divisor de águas, mas ela não explica tudo. Porque muitos jogadores voltaram depois de lesões graves. Kevin Durant rasgou o mesmo tendão e voltou a ser ao NBA. Klay Thompson voltou depois de 2 lesões gravíssimas que poderiam acabar com a carreira dele. E então, por que Boog nunca conseguiu outra chance? E acontece que essa resposta vai muito além de lesão ao tendão. Mas mesmo lesionado, o Warriors decide apostar nele. Para Boog era um contrato de risco, mas com um potencial gigante. Se ele voltasse a jogar como antes, Golden State seria praticamente imbatível. Ele estava ao lado de Curry, Durant, Klay Thompson e Draymond Green, mas infelizmente Boog nunca conseguiu recuperar a explosão que tinha antes. Parecia simplesmente um passo mais lento. Mesmo assim, conseguiu chegar às finais da NBA. Só que depois vieram mais problemas físicos, lesão no quadríceps, depois problemas no joelho. Seu corpo nunca mais respondeu como antes. Mas havia outra questão que quase ninguém comenta. As franquias já não enxergavam Boog como apenas um jogador lesionado. Eles enxergavam um jogador lesionado extremamente difícil de administrar. Mesmo assim, depois do Warriors, Boog passou por Houston, Clippers, Milwaukee, Denver, sempre com contratos curtos e oportunidades cada vez menores. E isso não acontecia só porque ele estava lesionado. A NBA é uma liga onde toda a franquia conversa entre si. General managers, treinadores, preparadores. Todo mundo sabe como um jogador é dentro do vestiário. E Boog carregava uma reputação construída durante mais de 10 anos. A reputação de discutir com árbitros, de perder o controle facilmente, de criar ambientes difíceis. Quando você é um All-Star, as equipes aceitam esse tipo de comportamento. Mas quando você deixa de ser uma superestrela e vira um jogador lesionado, tudo muda. A tolerância acaba, e Boog descobriu isso da pior forma. E mesmo depois que ele deixou a NBA, ele ainda recebeu algumas propostas fora da liga. Ele jogou por diversas ligas ao redor do mundo, e continuava sendo um jogador muito acima da média. Mas os problemas nunca desapareceram. Em 2025, defendendo o match de Gainabo na Liga de Porto Rico, mais uma vez seu temperamento falou mais alto. Após ser expulso de uma partida, começou a discutir com torcedores, recebeu objetos arremessados da arquibancada, tentou voltar para enfrentar a torcida e precisou ser contido por seguranças e companheiros. Dias depois, a liga o suspendeu até o fim da temporada. Seu contrato foi encerrado e mais uma vez não era uma lesão, era mais um episódio disciplinar. E foi nesse momento que muita gente percebeu que talvez o maior adversário de DeMarcus Cousins talvez nunca tenha sido seu próprio corpo. Mesmo assim, é impossível negar que as lesões mudaram sua carreira. Talvez se ele não tivesse rompido o tendão de Aquiles, ele ainda podia estar disputando um campeonato, ele ainda podia ter sido um All-Star. Talvez até a Hall da Fama teria mais de um MVP. Mas acontece que a NBA não é feita de suposição. Acontece que o problema de DeMarcus Cousins é muito maior que uma lesão. O problema dele é completamente mental. Ele tem diversos problemas disciplinares e já provou que não é um jogador confiável. Quando você tem um All-Star fazendo 25 pontos, 30 por jogo, é muito fácil você relevar isso, porque ele joga por 2, 3 jogadores do seu time. Mas a partir do momento que ele se torna frágil, ele não é mais valioso para a NBA. DeMarcus Cousins nunca foi um jogador comum. Durante muitos anos ele era considerado o melhor pivô da NBA. Um talento capaz de mudar e decidir tudo. Mas a história dele também é um lembrete de que talento sozinho não muda nada. Acontece que DeMarcus Cousins foi um dos jogadores mais talentosos da história da NBA. Porém, sua mente e corpo frágil fizeram com que ele se tornasse nada mais que um jogador mediano. A sua disciplina foi fechando cada porta que ele tinha aberto.
E talvez esse tenha sido o ponto mais triste da história, porque no fim a carreira de Bug não acabou em um único lance. Ela acabou muito antes. Cada discussão, cada falta técnica, cada treinador demitido, tudo isso culminou para que Bug não conseguisse corresponder ao que o talento dele permitia. Então é isso, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e lembre de comentar. Se DeMarcus Cousins não tivesse essas lesões, esses problemas disciplinares, ele seria MVP?